Boa tarde, hoje é 4 de agosto de 2026, 15h34. Essa Masterclass, ela é especial e exclusiva para aquelas mulheres que adquiriram o artigo, seja ele no seu formato online ou físico. Esse artigo, ele foi escrito neste ano de 2026. Ele é o meu segundo artigo da coletiva Nísia Floresta, que é uma comunidade da qual eu faço parte desde 2020, e ela foi, digamos, fundada ou deu início às suas atividades ali em 2018, onde um grupo de mulheres ativistas em prol do direito das mulheres e tendo como prioridade, né, a equidade, a cidadania e a dignidade, se reuniram nas suas mais inúmeras multidisciplinaridades, profissões, e deu início a essa coletiva denominada Nísia Floresta, que é em homenagem a uma mulher aqui do nosso estado, né, do Rio Grande do Norte. E eu sempre me identifiquei em trazer a escrita sobre desses três pilares da coletiva, sobre a dignidade de sermos nós mesmas, a dignidade de ter uma vida à altura daquilo que nós merecemos. E esse segundo artigo, ele foi escrito 3 anos após o meu primeiro, né, a quarta edição. Todos os anos, a coletiva Nísia Floresta, ela lança essa coletânea em que ela convida essas representantes, essas ativistas do grupo a escreverem, contarem sua história ou falarem de casos práticos ou algo relacionado à sua atividade pessoal ou profissional, tendo como pilares esses três que eu falei anteriormente. Então, esse artigo é muito especial porque eu trago um resumo de atendimentos que foram realizados, tanto dentro de uma área profissional, como também experiências pessoais. E esse artigo, eu digo que ele iniciou com o primeiro, ali em 2023, e esse foi o fechamento de um processo de cura, de um processo de amadurecimento enquanto mulher e enquanto profissional. Então, é por isso que eu trago um manifesto de resgate da dignidade feminina, o caminho sistêmico para a cura e a retomada do poder pessoal. Ali, ainda no meu primeiro artigo, em 2023, eu estava iniciando esse estudos do direito sistêmico, né, na filosofia sistêmica, e assim como também atendendo mulheres dentro do direito de família, a violência doméstica, ações de divórcios, alimentos, e aí foi tudo um conjunto, um fechamento, e enquanto isso também existia a Lívia, mulher, pessoa, filha, mãe, que estava ali vivendo também as suas experiências. Então, isso aqui é um compilado, né, desse artigo, digamos que é um fechamento desse artigo que iniciou e foi escrito lá em 2023, e eu senti como se fosse um fechamento desse processo, né? Tem uma frase que eu sempre trago que todo processo é uma cura. Então, esse aqui é a cura, digamos, é o fechamento desta fase. E aí eu começo, né, trazendo uma certa, digamos, pessoalidade aqui no início do texto, no sentido de, deixa eu ver se eu consigo aqui avançar, vamos avançar aqui. De chamar de você, né, querida leitora, toma a liberdade de sentar ao seu lado por meio destas palavras. Aproveite e já pega o seu café, ou o seu chá, ou sua água. E esse texto chegou em suas mãos, saiba que não foi por acaso do destino, né? Eu sempre falo essa palavra aqui, de Jung, sincronicidade, que nada mais é uma coincidência significativa. Então, não, você não caiu de paraquedas, você não está aqui por acaso, você está aqui porque tem algo aqui que vai ressoar para você, ou com algum momento da sua vida que você está vivenciando. Então, existe uma força invisível e calorosa que move os nossos passos em direção à cura, exatamente quando nos sentimos mais perdidas na escuridão. Integrar a quarta edição dessa coletânea é para mim um retorno profundamente afetivo para casa. Recordo-me com carinho de quando participei da primeira edição, em 2023, e percebi como bom é estar de volta. Né? Em nenhum momento, nesse intervalo aí de 3 anos, eu senti de escrever, eu até me afastei da coletiva, porque eu estava vivenciando outras situações, outras experiências, outros processos. E agora, de fato, senti esse chamado de retornar. E aí, este regresso firma o meu compromisso inabalável com um dos pilares da coletiva e um princípio constitucional, dignidade humana, que visualizo se materializar quando cada mulher decide resgatar a si mesma. Hoje trago um recorte da minha história e de tantas outras que silenciosamente acolhi ao longo da minha jornada. Este não é um manual de perfeição, mas um espelho de uma convocação para que você possa
se permita sentir. Afinal, se o trauma mora no corpo, a cura também escolhe habitar nele. E eu vou falando, né, sobre um pouco. Eu sou a primogênita, eu nasci no dia do aniversário da minha avó, sempre tive esse contato maior, essa conexão maior, muito com o feminino da minha família, né? A minha ancestralidade paterna foi um pouco ausente no sentido de meu pai foi adotivo, ele teve duas mães, então ele conheceu o pai dele, ele sempre soube quem era o pai biológico dele, mas ele não tinha aproximação. Então, isso, queira ou não, acabou que a gente não teve esse acesso muito próximo com essa ancestralidade paterna, apesar de saber quem é ele, né, quem é o meu avô paterno. Então, sempre foi muito voltado para o lado do feminino, da minha mãe, da minha avó materna. E eu sou a primeira neta, eu nasci no aniversário da minha avó, então eu digo que nada é por acaso, tudo é sincronicidade. E aqui eu falo, trago um pouquinho do resgate, né, que eu sou a filha mais velha, né, a primeira, minha irmã tem uma diferença aí de 7 anos e 4 meses. Eu trago que eu fui, né, a filha do diretor da escola, trago um pouco dos meus relacionamentos de quando iniciaram ali, o primeiro beijo, o primeiro namoro, o casamento que gerou fruto, né, que é o meu melhor presente, que é a minha filha, a Valentina, né, nossa filha, hoje ela tem 9 anos. E eu vou falar um pouquinho, vou citar algumas referências, vou trazer aqui o Bert Helling, né, que é essa figura, digamos, quando se fala de constelações ou do sistêmico, ele é um dos que ficaram famosos no sentido de ele foi dando continuidade a que tantos estudiosos trouxeram muito antes dele também, né? E as 3 ordens do amor, que eu chamo das 3 leis sistêmicas, que é o pertencimento, a ordem e o equilíbrio. E aí eu vou trazendo também, eu cito Franz Rupert, que é um autor que eu super me identifiquei quando eu trouxe a simbiose, né? Que quando eu vou falar de uma particularidade aqui que aconteceu antes de Valentina vir, né, de gerar Valentina, que é a minha filha, e aí a simbiose que acontece, né, quando muitas vezes a criança ela é pequenininha ali por volta até os 2 anos de idade, é como se ela e a mãe fossem uma pessoa só, ela não entende que ela é separada, é por isso que quando a mãe sai de perto, ela sempre chora, e tem uma explicação científica para isso, genética para isso. E eu trago um conceito aqui do Franz Rupert, assim como a teoria do 3, que é quando a nossa mãe estava sendo gestada, a nossa avó, os óvulos, né, já estavam sendo gerados ali. Então, a gente já, como se a gente coabitasse já no útero da nossa avó e da nossa mãe, tá? Também não aprofundei aqui, porque é um pouquinho, assim, é uma novidade da ciência, e aí, para não complicar tanto, eu acabei. Deixa eu só silenciar aqui. Eu acabei não trazendo não detalhadamente aqui, mas eu falo um pouquinho disso aqui nesse artigo, e cito essas referências, trago algumas citações do Bert. Cito também a Ana Lisboa, né, com o livro Direito de Ser Eu, que inclusive esse livro, né, utilizei como referência porque ela fala muito dessa segurança interna, que essa segurança interna nada mais é de algo que a gente, quando linka com a simbiose que o Franz Rupert traz, dessa segurança interna que a gente recebe da nossa mãe. Quando a gente nasce, né, nós somos morada ali por 9 meses na barriga dela, foi a nossa primeira morada, que é o útero, e aí em seguida a gente nasce, e aí tem essa simbiose, tem esse contato inicial, e é como se, quando esse vínculo ele é rompido muito cedo, a gente sente que é o que o Bert traz de amor interrompido em direção à mãe. Então, é como que a gente se sente como se tivesse ficado sozinho, né, abandonada, e não necessariamente foi isso que aconteceu, mas é como você recebeu, como você internalizou. Então, a Ana Lisboa, no livro Direito de Ser Eu, ela fala sobre essa segurança interna que vem da mãe, justamente por essa explicação biológica. E aí eu citei também aqui como referência, e aí depois eu vou falar sobre a dependência emocional, e eu trago esse exemplo do aborto, né, o aborto espontâneo que aconteceu quando uma situação pessoal que eu trago, porque foi daí que tudo surgiu, foi quando começou a clarear, foi quando começou um despertar na minha vida, quando eu sempre disse que eu não tinha esse desejo de ser mãe, despertou esse vínculo, esse vínculo materno, digamos assim, né? Essa vontade. E aí eu comecei a ver as amigas, né, ali mais próximas sendo mães, e aí eu disse, não, por que não viver essa experiência? E na época o meu marido, ele já queria muito ser pai, já desejava isso, e a gente, né, liberou. E aí veio a primeira gravidez, mas desde o início eu sentia como algo não estava bem,
algo não estava como deveria, digamos, deixa eu ver o que está, Ingrid, como se algo, a gente sente, né, a sensibilidade da mulher. E aí, eu até tardei a descobrir, de fato, a confirmar se de fato eu estava grávida. E quando eu fui fazer o exame, ele, em tese, já estava com 9 semanas, então era para, com 8 semanas, qual é o primeiro órgão que se forma no corpo, né? É o coração. E aí não tinha batimentos, e aí já ficou aquele estado de alerta, e com 10, 11 semanas foi quando, né, eu disse, ó, vamos observar, vamos monitorar, e aí de fato não existia, e foi quando a coisa já ia para um feto que não era saudável e que não iria, digamos, nascer com vida, né? Então, era só aguardar a natureza agir. E aí foi quando veio esse início, né, o despertar desse feminino interno, porque eu comecei a observar, nossa, poderia ter sido qualquer outra coisa, mas por que o coração? Né? Porque logo esse órgão, que é o primeiro que se forma, por que não há batimentos? E aí eu comecei a identificar no meu, tanto na minha família, como em todos os ambientes que eu frequentava, né? Essa coisa de estudar o coração. E aí foi quando eu comecei a atender, né? Veio o aborto, em seguida veio a Valentina, né? Ela é uma criança, a gente chama uma criança arco-íris, porque ela veio após um aborto espontâneo, e aí veio super saudável, hoje ela tem 9 anos. Mas o que me chamou mais atenção ainda é como que Deus me colocou essa missão, hoje eu entendo que é uma missão, né? Todo o processo é uma cura. E aí foi quando eu fui, como profissional, atender mulheres que eram vítimas de violência doméstica ou estavam em situações de vulnerabilidade afetiva dentro de um direito de família que tinha sido violado, ou tenha se encerrado aquele ciclo, seja por uma questão de um divórcio, ou de uma ação de alimentos, ou até mesmo de uma investigação de paternidade. E aí eu percebi nesses atendimentos, né, ali num âmbito municipal, inclusive na minha cidade que eu fui criada, né, não que eu nasci, mas que eu fui criada, então tinha uma ancestralidade materna muito forte, e também no município vizinho que tem uma ancestralidade paterna. Lembra que no início dessa gravação eu falei que eu não tive muito contato com o meu avô, porque o meu pai era adotivo, e ele foi depois de adulto, já que a gente veio ter esse contato. E aí eu percebi que não era mais sobre a geração da minha avó, ou talvez um pouco antes dela, que as mulheres viviam em determinadas relações por uma situação de dependência financeira, né? E sim, ela não só, muitas vezes sim, ela era financeira, mas a maioria eu percebi que ela era dependência emocional, porque essas mulheres elas já eram donas do lar, elas já tinham seus trabalhos, ou elas empreendiam, mas elas estavam, de alguma forma, presas nessas relações que não eram saudáveis por uma dependência emocional. E aí eu comecei a investigar isso em paralelo veio também a situação que eu estava vivendo na minha vida pessoal, né? Eu estava passando por um divórcio, e aí eu digo que no que eu fui me curando, eu fui também auxiliando essas mulheres, tanto no direito como enquanto pessoas, como também enquanto cidadã que precisava dos seus direitos, mas também enquanto mulher. E aí eu continuo aqui no artigo, falando sobre essa questão dessa dependência emocional que eu trago, que eu identifiquei nesses atendimentos. E aí é quando eu começo a falar do poder pessoal, né? Que eu percebi que não adiantava só você resguardar o direito daquela mulher, mas sim ela precisava se ver, se voltar a enxergar, né? Se ver como mulher, se ver como uma pessoa digna de direitos, digna de viver uma vida plena, digna de viver uma vida feliz, com alegria e com realizações. E aí eu falo um pouquinho do poder pessoal no artigo, vou trazendo, né, isso. E aí eu falo aqui que vou ler esse textozinho aqui, porque já é mais recente. Na fragilidade daquelas salas de acolhimento, vi a minha própria dor refletida e ampliada nos olhos de mães solos, mulheres agredidas e filhas esquecidas. Como vimos no conto Pele de Foca, Pele da Alma, né? E uma das referências que eu trago aqui é do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que inclusive é a primeira vez que esse livro ele é muito conhecido, mas eu confesso que eu nunca tinha despertado a vontade de ler, não fazia parte dos meus interesses, digamos assim. E certa vez, vendo uma live, inclusive da Ana Lisboa, né, que é uma das referências que eu citei aqui do artigo, ela falava sobre esse conto, e eu achei interessante. E aí eu adquiri o livro.
Mas o livro Mulheres que Correm com os Lobos é um livro muito difícil de se ler sozinha, né? Todo mundo relata, eu comecei, não terminei, ou tive dificuldade de compreender, enfim. E aí aquele livro ficou um pouquinho esquecido ali. Eu li esse conto, né? Porque foi o que levou eu a comprar o livro, mas depois ficou ali. E aí, vez ou outra, esse livro ressurgia na minha vida, e até aqui eu conto aqui, né? Já contei aqui para algumas de vocês que foi quando surgiu o primeiro clube do livro, que foi com esse livro, porque foi quando, de fato, eu estava pronta, né? O livro disse, agora você está pronta para me ler. Então, eu citei esse livro, né? Esse conto em especial, como uma das referências deste artigo, justamente porque ele tem muita relação com esse resgate dessa mulher, né? O que é que o conto fala? Já que é um conto, é histórias, né? Como se fossem lendas, mitos, enfim. Como a Clarice, a autora do livro, ela fala, né, arquétipos da mulher selvagem. E é como se tivessem mulheres ali, né, e há uma lenda que é como se mulheres, em algum momento, as focas eram mulheres, ou em algum momento elas se transformavam em mulheres muito belas. E aí tinha um homem solitário, um pescador, que estava olhando essas mulheres se banhando ali no mar. E, em algum dado momento, elas é como se elas retirassem essa pele de foca e se transformassem em mulheres. E aí, esse homem, muito encantado por uma delas, né, roubava a pele dessa mulher. E aí, meio que ela percebia, as outras já mergulhavam e iam embora. E aí, ela percebia, e ele meio que negociava com ela. Fique comigo, eu sou um homem solitário, case comigo, fique comigo durante 7 anos, né? Após 7 anos, eu libero você. E aí eles, né, ficaram ali durante aquele tempo, e tiveram um filho, que é o Oruk. E isso é tudo, né, a forma, tudo, como é que chama? Cada personagem tem um significado e tem o quê? E aí, quando chegou os 7 anos, a mulher foi reivindicar o direito dela. Não, já passaram-se 7 anos, agora eu quero voltar para a minha natureza, que é no fundo do mar, enfim. E o homem, né, não permitiu que isso acontecesse. E ela começou a definhar, ela começou a se perder-se de si mesma. E aí a Clarissa relata isso, ela traz no conto, né, de forma detalhada, até que o filho, né, o Oruk, ajuda, enfim. E não vou contar a história toda aqui, para vocês lerem o conto. E aí eu trago aqui, né, eu faço essa analogia com a questão da violência doméstica, né? Então, como vimos no conto, Pele de Foca, Pele da Alma, a criatura marinha definha na terra seca porque lhe roubaram aquilo de que era feita. Quantas de nós, nas tramas invisíveis e cruéis da violência doméstica, não tivemos a nossa pele roubada? Quantas mulheres que atendi naquelas salas não estavam com a visão turva, o caminhar manco e a alma completamente ressecada, tentando sobreviver em lares que lhe arrancavam diariamente a identidade? Compreendi na prática que, ao orientar aquelas mulheres e buscar seus direitos, sua cidadania e sua equidade, eu estava segurando suas mãos para que procurássemos juntas a pele que lhe fora tirada. O meu próprio deserto, contudo, ainda se estenderia. No ano de 2018, assumi novos e exigentes desafios profissionais que me levaram a terras distantes. Afastada da minha filha por lapsos temporais consideráveis, longe do meu grupo de apoio familiar. Quando o ano de 2020 trouxe a pandemia, encontrei-me imersa em um isolamento profundo. Foi nesse cenário de extrema pressão que experimentei a minha própria jornada da heroína. O caos não me destruiu, ele funcionou como adubo necessário que me impulsionou a aprofundar os estudos do desenvolvimento humano, no direito sistêmico, na psicologia dos hábitos, nas neurociências comportamentais, social e afetiva. Ali nascia a minha versão sistêmica. Então, eu digo, todo o processo é uma cura, né? Então, veio o contexto, eu trouxe esse artigo contextualizando tanto com a minha história como com os atendimentos que iam surgindo naquele momento. E aí veio a questão do aborto, depois veio o divórcio, e aí veio essa oportunidade profissional de ir para terras tão distantes de onde eu estava, né? E aí vieram novos desafios, veio a pandemia, veio esse afastamento, quando eu falo do amor interrompido em direção à mãe, né? Que eu falei aqui que o Bert Helling traz isso no livro, e eu percebo que eu vivi isso também com a minha filha, no momento em que ela tinha ali perto dos seus 2 anos, e eu precisei ficar nessas terras tão distantes, e a gente só se encontrava no final de semana, e eu entendo que ela, com 2, 3 anos de idade, ela tem o cérebrozinho dela, de alguma forma, captou do jeitinho dela, por mais que não fosse essa a intenção, mas era algo que era necessário. Então, o que eu quero dizer com isso, que não é que, meu filho não vai acontecer isso com minha filha, não vai acontecer isso, mas é porque é algo que são as necessidades, é tipo aquilo. Você fez o melhor que você tinha naquele momento. É bem sobre isso. E eu continuo, né, em seguida, atuando diretamente nos bastidores e processos de família, no tribunal, Ministério Público,
descobri a minha verdadeira força e o porquê de estar ali, diante de cada processo, de cada história de dor que passava pelas minhas mãos, compreendi que a minha missão era deixar a minha semente plantada. E aí lembrei-me da força, né, da música ancestral, da plantadeira, de Isadora Canto. Eu estava ali para cavar a terra dura da dor, plantar sementes de dignidade e receber e regar a autonomia daquelas linhagens, para que novos frutos pudessem florescer. Aquela coisa de grão em grão, a galinha enche o papo, ou uma, né, de trabalhinho de formiguinha. Se não era à toa que eu estava ali nos bastidores do tribunal, nos bastidores do Ministério Público, eu poderia fazer alguma coisa, analisando o processo, eu poderia estar trazendo essa visão sistêmica, ou em conversas, muitas vezes em reuniões com quem de fato detinha o poder, né, da caneta, do assinar, do julgar uma sentença, ou de dar um parecer. Então, nada como trazer essa visão sistêmica também. De alguma forma, a gente acabava influenciando naquilo que o direito não conseguia chegar. Né? Então, eu digo que essa plantadeira aí é nesse sentido, essa sementinha. E aí, nas caminhadas com as mulheres que atendi na assistência social, nos bastidores, nos processos judiciais e nos atendimentos terapêuticos, uma ferida estrutural sempre se repetia. A profunda dependência emocional e a extrema dificuldade de estabelecer barreiras e limites seguros. Como nos mostra a análise do professor, e aí eu trago o Frederico aqui, né, que ele é uma referência também, tanto da Ana Lisboa, como do mundo sistêmico também. Tem um livro de ficção que ele traz, é um livro de ficção, mas eu acho muito real e vai se tornar um filme daqui a 3 anos. Eu cito também, que é Brasil, Terra Amada, alguma coisa assim. Eu citei aqui nas referências, falar sobre essas referências com vocês. E aí ele no finalzinho já começa a falar, né, deixa eu ver aqui, a neurociência epigenética, que eu achei importante trazer isso aqui. A neurociência e epigenética nos traz a grande boa nova. O ambiente é mais forte do que o DNA. E embora tenhamos aprendido pela repetição de padrões ancestrais, o nosso cérebro possui neuroplasticidade. Isso significa que você tem a capacidade biológica de criar novas sinapses neurais, mudar o cenário, reescrever as suas rotas e fazer escolhas diferentes com coragem, resiliência e determinação. Você pode e deve colocar uma placa com os requisitos para a entrada no seu palácio, assumindo o papel de especialista de si mesma. E aí eu vou apresentar os 10 mandamentos, né, de ser especialista de si mesma. Eu fiz um compilado aqui, um resumão, porque a ideia é que vocês me façam perguntas, ou, enfim, quem já leu o artigo me traga seu feedback, enfim, quero ouvir vocês. Mas o que eu quero dizer quando eu trouxe essa questão de que o ambiente é mais forte do que o DNA, que você não é o que lhe aconteceu, e sim o que você faz com as coisas que lhe aconteceram. Né? Então, se está aí a ciência para comprovar que a gente tem capacidade de criar novas sinapses neurais, então por que não decidir fazer diferente a partir do momento que você tem essa tomada de consciência, né? E eu acho que as constelações, o sistêmico é muito sobre isso, de você, ok, o que é que aconteceu aqui? O que é que eu posso ver aqui com base na minha ancestralidade, naquilo que está oculto no meu sistema familiar? Ah, ok, vi, certo. E agora eu, como nessa postura de adulta, né, o que é que eu posso fazer para não repetir esse padrão? E foi muito sobre isso que, com toda essa trajetória, né, que eu disse que aqui é o fechamento de um ciclo que começou ali em 2023, que eu decidi que, de fato, eu disse, não sei se seria sacrifício, eu acho essa palavra muito forte, mas eu me proponho a fazer diferente para que a minha filha não passe por aquelas mesmas, a repetição que, porventura, eu herdei do meu sistema familiar. Se agora eu tenho consciência disso, assim como também nos atendimentos, né, com mulheres, esses grupos, o Clube do Livro, os grupos de terapêuticos, então, se eu posso fazer diferente, se eu posso levar o meu conhecimento, a minha experiência, ou citando esses exemplos de pessoas que eu atendi, por que não fazer diferente? Por que não ser essa plantadeira, né, de estar colocando uma sementinha por onde a gente passa? E aí, o ser especialista de você mesma, que foi o que eu trouxe aqui, os 10 mandamentos, né? Que são coisas simples, gente, que a gente pode fazer no dia a dia, movimentar seu corpo, organizar o seu externo, arrumar sua casa. Essa coisa de arrumar a cama é muito sério, gente, porque eu era uma pessoa que eu não arrumava a cama. Eu falei, gente, arrumar a cama é tão simples e é tão bonito quando a cama está arrumada, então por que não arrumar a cama, né? E serve até de exemplo para seus filhos, para quem tem filho aqui. E aí expanda seu repertório, né? Eu falo que a leitura não é só sobre ler livro, é sobre você expandir o relatório, ser uma pessoa não só interesseira, como também se tornar uma pessoa interessante. O quarto mandamento, conectar-se com outras mulheres, né? Nós temos uma ferida muito grande aí do coletivo, dessa questão da concorrência, das mulheres que não se veem como parceiras, e sim como concorrentes, ou como uma comparando a outra. Então, há também, né, de fortalecer essa ambiência. O quinto mandamento, praticar a solitude, né? De você
se permitir ficar alguns minutos sozinha, se permitir descansar, se permitir ouvir os seus pensamentos, ter aquele diálogo interno com você mesma. O sexto mandamento, aprenda algo novo, né? E treine o seu cérebro para criar novas sinapses. O sétimo, silencie a mente, pratique a escrita terapêutica, externalizando aquilo. Muitas vezes a gente está cheio de preocupações e às vezes o ato de escrever, você já esvazia, você já se sente melhor. E é tão simples. E o oitavo mandamento, cultivar a espiritualidade, independente de religião aqui, né? Pegar seu devocional, ter uma conversa com Deus. Ah, o nono mandamento, acolha a sua história, lembre-se de tudo que você viveu até aqui te fez crescer, né? E tudo que você exclui, aprisiona, o que você integra, liberta. E o décimo mandamento, nutra a sua criança interior, dedica a sua infância, o amor, a validação, a segurança que ela sentiu falta um dia, né? Que fala muito é minha criança interior, porque minha mãe foi ausente, meu pai foi ausente, eu tive uma família disfuncional, mas hoje você é adulta que toma conta de si mesma, então dê você mesma, né, aquilo que você acha, ou que você julgou, que você internalizou que a sua criança não recebeu. É sobre o adultecer, é sobre o amadurecer. E eu trago esse exercício sistêmico aqui, né, que é muito potente, não vou fazer com vocês aqui, a ideia é que vocês façam, sempre nos momentos que vocês sentirem que está precisando daquela força, daquela revigorada. Inclusive, recentemente eu participei de um retiro ancestral, né, que muitas de vocês sabem aqui, e eu fiz esse exercício em alguns momentos que eu estava me sentindo fraca, né, que eu não era o corpo, era o físico que eu mais senti, não foi o espiritual, não foi o emocional, foi mais, de fato, o físico, foi o que pesou mais. E aí eu trago as considerações finais do artigo, cito uma, né, do Jean-Paul Sartre, que ele fala, não é sobre o que fizeram com você, mas o que você faz com o que fizeram com você. Tornar-se adulta de que a sua criança necessitou no passado, que a sua alma selvagem clama para ser. É o maior legado que você pode construir para si mesmo, para suas linhagens. Todo o processo estruturado é a essência, uma cura profunda. Eu honro seu caminhar, sua vida, sua história individual. Se você percorreu essas linhas até o final, celebre esta conquista, integre esse conhecimento e faça algo de grandioso com ele. Como recomendação, eu indico, né, o livro aqui, Mulheres Correm com os Lobos, da Clarissa. Quem tem o livro físico, vocês não receberam a referência, porque ele precisou, questão de limitação de espaço, a gente precisou tirar essas referências. Mas as referências que eu utilizei na escrita desse artigo, né, foi do Frederico, o livro que eu citei, que vai virar um filme, Brasil, A Terra dos Mistérios do Coração, aí Mulheres que Correm com os Lobos. O João Garriga também trouxe algumas citações aqui do Amor que Faz Bem, que ele fala assim que a melhor notícia, né? Ninguém pode te fazer feliz. A pior notícia, ninguém pode te fazer infeliz. Ele traz muito isso sobre polaridades. É um professor também da formação. Onde estão as moedas também, que é sobre, tipo, seus pais te deram as moedas que, de fato, você precisava, né? E se você acha que não é suficiente, cabe a você buscar e dar a você as moedas que você acha que precisa. A biografia do Bert Helling, Meu Trabalho, Minha Vida, quando eu falei sobre amor interrompido. O direito de ser eu, que é as 12 leis, né? Eu falei sobre a segurança interna aqui, aprofundei um pouquinho, da Ana Lisboa. E o Simbiose e Autonomia dos Relacionamentos, do Franz Ruppert, que ele traz muito sobre essa coisa o trauma, a dependência e a busca da integração pessoal. Essas foram as referências do artigo. Deixa eu parar aqui. E agora eu falei muito, né? Quero ouvir vocês que estão aqui ao vivo. Ingrid estava aí, mas eu acho que ela caiu. Patrícia, seja bem-vinda. Lorena, não sei se vai poder ligar a câmera. Mas é esse recorte, né? Queria ouvir vocês, que vocês viram aqui do artigo. Eu peguei o artigo pelo meio. Eu não consegui pegar desde o comecinho. Mas o pouco que eu vi, eu gostei muito. Depois, se eu tiver a oportunidade de ler na íntegra, vou gostar. Sim, Patrícia, te mando sim. E Lorena, tá podendo falar, Lorena? Acho que Lorena tá off. Mas, de toda forma, né? Eu gravei aqui esse momento, para quem vai ficar com a gravação. Vou pausar a gravação. E aí, se mais alguém aqui quiser falar alguma coisa, deixa eu só fechar.